Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para começar mais um EBD e a gente vai começar como sempre orando, né? Peço que Misael ore com Deus em oração. Oremos. Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. Muito obrigado por essa última EBD do nosso mês, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por todas as coisas que foram ditas ao longo do mês, não só na EBD, mas também no manhã, no culto à noite, no culto de manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada jovem, Pai, que trabalhou nesse mês. Pai, que não só as nossas vidas, mas como a nossa igreja, como todos, que nós possamos ser abençoados, Pai, pelo assunto que será tratado aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, continuamos abençoando, Senhor, e nos conduza, Pai, para comunicar a Tua palavra da melhor forma possível. Essa é a minha oração pelo santo nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai falar de um assunto bastante interessante que foi falado, né, durante todas as EBDs, e a gente vai fazer um apanhado geral, tá? Ser cristão, né, é questão de ação. E a gente começa essa discussão com o texto de Tiago, né, 1:19 ao 26. Vou ter aqui. Tá bom? 19 e 26. 19. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem à lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, nada não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 26. Se alguém supõe ser religioso, não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, mas a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Bom, esse texto, né, para começar a abrir a discussão, esse texto é bastante interessante em vários sentidos. Ele resume o que a gente falou nas últimas 3 EBDs. E principalmente uma parte que deixa logo no começo, que é deixar a nossa vontade em segundo plano, né? Deixar a nossa vontade em segundo plano para que a gente possa fazer a vontade de Deus, né? Abrir mão do que a gente acha que é interessante, abrir mão do que a gente acha que é natural, para fazer a vontade de Deus. E outra coisa que a gente tem que lembrar, Gabriel, você falou que o tema nos inspira a agir. E agir como Cristo reflete para a gente uma escolha de ser obediente aos mandamentos de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade carnal. Eu acho que é uma briga constante, diária, mas como o próprio texto vê aqui, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. A gente tem que lembrar que obedecer à vontade de Deus, mesmo contra a nossa vontade, vai nos trazer bem-aventuranças naquilo que a gente realizar, porque não é a nossa vontade, e Ele sempre sabe o melhor para a gente, mesmo que não seja, mesmo que a gente não veja com nossos olhos naturais, que é o melhor. Você falou das bem-aventuranças, e é engraçado porque me remete, claro, às boas-aventuranças que Jesus fala no Sermão do Monte. E na forma como ele fala, deixa eu abrir aqui bem rapidinho, achei. Na forma como ele diz, Jesus disse, bem-aventurado, e fala todas as boas-aventuranças. E no final ele diz, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem,
os perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vocês. Justamente isso que você falou, bem-aventurados, nós não só seremos bem-aventurados quando fazemos essas coisas, mas assim que nos convertemos, já nos tornamos bem-aventurados. Já somos pobres de espírito, já somos mansos, já choramos, já temos sede de justiça, misericordiosos, tudo isso aqui ele fala, já somos. Mas à luz da palavra de Deus, essas coisas vão fluindo, sabe? Exatamente, que a leitura, o estudo e a prática da palavra, né? É tudo um conjunto que não tem como dissociar. Sim. Você não tem como separar uma coisa da outra, né? Como você falou, né? A partir do momento que nos convertemos, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também precisamos ter como é que eu posso dizer, essa intimidade com a palavra, para exatamente entendermos esse passo. Né? Como o Samuel falou, às vezes a gente nem entende, né? Nem só não quer, não ser a nossa vontade, mas às vezes a gente nem entende qual é o propósito de Deus na nossa vida, para que a gente faça determinadas coisas, a gente não faça exatamente do jeito que a gente quer, mas como Deus nos orienta, a gente só consegue compreender isso conhecendo a palavra. Eu vi uma frase dessa semana, achei interessante, eu vi ela mais de uma vez, eu vi várias. É o seguinte: enquanto você estiver sendo confrontado pela Bíblia, você está sendo santificado. Então, quando a Bíblia discordar de você, é porque você está sendo santificado. Então, a gente tem que levar isso na nossa vida, né? Que o que a gente nunca vai querer, o correto que está aqui, mas o confronto que traz o processo de santificação. E outra coisa, eu costumo dizer, principalmente para essas pessoas que dizem que o Evangelho é só amor, o maior exemplo de amor para mim é correção. Só lhe corrigem quem lhe ama. Quem não lhe ama, não lhe corrige. Aquela pessoa que lhe ama de verdade, vê você no erro, ela vai lhe corrigir. E quanto mais se tratando de um Deus perfeito, um ser humano imperfeito, o que não falta é coisa para corrigir. Exatamente. O desejo para quem se converte, o desejo de mudança, porque assim, a gente sempre fala do primeiro amor. Mas por que a gente fala do primeiro amor? Porque quando você se converte aquela primeira vez, que você entende o que você fez de errado, entende as coisas que você fez, você quer sempre sugar alguma coisa, assim, se santificar cada vez mais. Então, assim, as pessoas sempre buscam o primeiro amor, mas o primeiro amor é diário. Assim, a gente tem que buscar diariamente essa santificação para que a gente possa cada dia mais ser santo, se parecer mais com quem a gente segue, né? E se você notar, as pessoas que praticam o primeiro amor ou que se converteram agora, elas se lançam de cabeça em todas as práticas. É isso que a gente deve observar. Como é algo novo, algo que ela nunca experimentou na vida, é algo muito bom, a gente tem que sempre lembrar isso, que a essência de Deus é ser bom e bom para conosco, mesmo que a gente não seja merecedor. Como é algo novo, é algo bom, a pessoa se lança de cabeça e como ela quer mostrar para os outros, olha, eu não sou mais uma pessoa boa, até porque a gente tem que lembrar que ser cristão não é só ser bom para com os outros. Ser cristão é justamente você espelhar o viver de Cristo em seu viver. E essa pessoa que está no primeiro amor, ela busca de todas as formas se parecer com aquelas pessoas que apresentaram essa maravilha para ela. Então assim, quando a gente se esforça sempre, sendo confrontado, a espelhar sempre o bom, o melhor de Deus em nossas vidas, o viver de Cristo em nossas vidas, aí sim a gente está crescendo, além de estar crescendo na santificação, crescendo em graça e praticando a palavra de Deus, que é o mais importante. Como o próprio tema disse, não é só ouvir nem falar, preciso praticar. Vocês falando do primeiro amor, e eu vou voltar aqui pro texto que fala do primeiro amor, só para ilustrar o que eu vou falar. Apocalipse 2, 4, que diz: conheço as obras que vocês, é a carta de Jesus para a igreja de Éfeso. Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que vocês não podem suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Justamente você falou, essa energia, tá ligado? Você tem perseverado e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho porém contra você o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. O que
que me parece, tanto reflexo da igreja de Éfeso, quanto no caso dos novos convertidos, é que no início a pessoa começa com aquela energia de tipo assim, de querer realmente mudar, de querer crescer e tudo mais, mas na medida que vai evoluindo, na medida que vai desenvolvendo aquele hábito e tudo mais, parece a intenção, o sentimento que acaba surgindo é que eu estou mais limpo do que antes. E talvez até esteja, porque Deus foi te tratando nesse processo. Mas ainda assim, ainda tem muita coisa que limpar, ainda tem muita coisa que consertar. E é isso que Jesus está dizendo aqui: volta ao primeiro amor, volta àquela mentalidade, aquele pensamento de que ainda tem muita coisa para poder consertar, ainda tem muita coisa que Ele tem ainda para consertar na nossa vida. Se a gente for analisar essa questão aí, a gente até pode fazer uma comparação, por exemplo, com os fariseus da época de Jesus. Eles se achavam tão santificados, né, que o conforto de Jesus geralmente era esse: vocês são conhecedores da lei, vocês sabem de tudo, mas não as praticam. Então, é isso que acontece, que a gente tem que ter esse cuidado de não ser essa pessoa que julga o outro, essa pessoa que se acha mais santa que outra pessoa, sempre com humildade e tentando, né, ajudar, acolher as outras pessoas. Um ponto que o Misael falou da questão de novos convertidos. E aí a gente volta para Éfeso e na verdade não são os novos convertidos, são aqueles que já estão lá dentro de anos, de uma vida toda dentro do Evangelho. E interessante no texto da lição que fala exatamente dessa questão de vivermos essa realidade e vivermos uma vida religiosa e uma vida secular. Eu não consigo entender essa separação. Para mim não existe. Para mim não existe. O crente ou crente onde ele estiver, e você está na faculdade, você permanece crente. Eu sempre me lembro que Juliana, uma vez, ela falou, quando ela conta o testemunho dela quando ela entrou na Leve. E ela fala, né? Deus, se for para eu me afastar, eu nem quero entrar. Porque a batalha é em cima de batalha. O tempo todo você precisa se reafirmar todos os dias quem você é. E é interessante que isso que tu falou de as pessoas se distinguirem uma da outra, porque parece que ser cristão é como se fosse um adentro da sua personalidade. Eu sou isso e cristão, tá ligado? Sendo que ser cristão deveria ser reflexo de tudo que você faz. É uma bio de rede social. Você coloca lá todas as informações e cristão. Como se fosse uma separação. É isso que a gente tem que cuidar. Mas aparece desencargo de consciência na bio, foi a primeira coisa lá, cristão. E é interessante dizer aqui, por exemplo, a vida religiosa e a vida secular. Muita gente diz que sua vida religiosa nada tem a ver com a vida secular. O homem é uma unidade, corpo, alma, mente. Não se pode pensar no homem em termos de apenas ser de uma dessas faculdades. Elas são ligadas entre si, não podem ser separadas, né? Que é o que nós estamos falando aqui. E quando Misael leu, né, essa carta a Éfeso, o que me vem à mente é assim, alguém que já está há tanto tempo, né, na vida, já é cristão há tanto tempo, chega um momento que começa a cansar, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, e começa a esmorecer. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa ter cuidado. E aí tem um meme, já virou meme isso, né? Tá cansado, vai cansado mesmo. Tá com preguiça de orar, ora com preguiça. Tá cansado para ler a Bíblia, lê um versículo, mas não deixe de fazer, né? Porque é a nossa vida cristã. É o que a gente tem feito lá na UACA, né? O desafio da plantinha. Eles têm uma plantinha que é a nossa, como se simbolizando a nossa vida espiritual. A gente precisa regar. Então, né? A minha já morreu, já plantei de novo. E aí quebraram minha plantinha, e aí plantar de novo. Por quê? Porque isso acontece na nossa vida espiritual. Chega um momento que a gente tem que ter cuidado para não ser um cristão de domingo. Sim, de domingo à noite, né? O pastor fala ali, você é o cristão, né?
o domingo todo, vim pra igreja de manhã e de noite, né? Aí, depois que o pastor falou, pregou, você chegou em casa, você tirou aquela roupa, tirou a roupa de cristão e botou no cabide, só pega de novo outro domingo. Então a gente tem que ter cuidado pra não ser esse cristão, né? E o rapidão, eu acho que é o John Wesley, ou o John Edwards, não sei, foi esses caras aí. E ele falou assim, uma frase muito boa aqui, o cristão, a segunda-feira é o dia da aula prática. O domingo para mim é Só a segunda? Não, é regação, não sei. É porque assim, ele não entende. não é que eu não entendo, é porque eu não entendo só a segunda. Tá. Para mim, se você escolheu, eu escolhi ser cristão. Isso aqui é minha base. Me pego, eu como ser humano, me amoldo a tudo que está aqui. Meu viver passa a ser agora ser um viver cristão e acabou. Dependendo de ser segunda, de ser terça, de ser quarta, de ser quinta, de estar no meio de cristão, de estar fora do cristianismo, fora da igreja, melhor dizendo. Porque assim, é seu viver. E a gente, às vezes, atrapalha esse sentido de praticar e viver. Praticar é aquilo que você falou, a aula teórica e prática. Teoria e prática. Mas quando a gente muda a chave que prática é no sentido de vivência. Prática é no sentido de colocar em prática, sendo redundante, aquilo que você conheceu para vivenciar, para que os outros conheçam, é que a gente passa a entender que não existe essa divisão de secularidade com espiritualidade. Agora a gente tem que sempre entender uma coisa. As coisas de Deus a gente só discerne no Espírito. A gente só consegue ter esse viver total em Cristo quando a gente fortalece nosso espírito. A frase que o Maisé falou, está cansado, mas vai cansado mesmo, isso remete justamente o querer sempre estar fortalecido em espírito, seja em oração, seja na leitura da palavra, seja no observar ser seu autocrítico. Observar você mesmo, poxa, eu estou errando nisso, eu estou falhando nisso aqui, a Bíblia me mostra que isso aqui é errado, essa prática que eu passei a ter está errado, e você começa a se consertar. E esse processo, a carta de Éfeso mostra que são cristãos que se perderam nesse processo, porque entende, já cheguei nesse nível de conhecimento, eu não preciso mais estar praticando tais coisas. Não, esse processo é até você dormir, até você descansar eternamente, esse processo até você nunca morrer. seremos 100%. Nunca. O processo é eternamente, até o momento do chamado. Isso é verdade, né? Meu objetivo isso é muito verdade, mas assim, quando as pessoas falam assim, nós vamos ficar a vida toda nesse processo de amadurecer, de crescer, parece que é algo estático. Tipo assim, parece que a gente nunca vai amadurecendo nesse processo, já que a gente está mudando sempre, então a gente nunca vai amadurecer. Só que o simples fato de pormos em prática o que estamos aprendendo já faz com que a gente amadureça. E não sei se é certo dizer expectativa, mas é a palavra que vem na minha mente. Essa expectativa de Deus que Ele tem sobre a gente, principalmente depois que a gente se converte, de que a gente passe da etapa. Eu vejo muitos cristãos, enfim, que parece que estão há anos no processo, sabe? Tipo assim, tem cristãos que realmente quando se converte, demora aquele certo tempo de abandonar as práticas antigas e tudo mais, mas a gente entende que ele está no processo de mudar. Mas ele tem gente que está há anos nesse processo, sendo que é da vontade de Deus que você pouco a pouco abandone essas coisas, pouco a pouco larga essas coisas, e o fato de você praticar o que você está ouvindo, o que você está falando, já acelera esse processo. E aqui eu estava procurando outra coisa que é isso. Hebreus 5:12, que diz: pois quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. O que eu e Keila, nós estávamos falando na lição anterior,
né, que cada um tem um processo. É. Às vezes seu processo é mais rápido, o processo de Gabriel é mais lento, o meu processo é diferente do de Samuel. Cada um tem o seu processo, a gente só precisa entender que precisamos passar pelo processo. Exato, exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, porque muitas pessoas têm ideia ou acham, até por causa de alguns pastores, alguém que falou, que a vida cristã é fácil. Não é. Eu queria pegar essa pessoa. A vida cristã é fácil, mas você falar de processo, cara, que no seu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Se eu botar alguém para comer aqui em volta da igreja, dar 3 voltas, para certas pessoas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil. Porque o processo de adaptação da pessoa é diferente para cada um. Entendeu? E a gente aplica isso em todas as coisas. Alguém vacinou, não teve reação, outro não teve. Então, assim, se a gente levar isso para o que a gente está falando aqui, é isso que acontece. O que é fácil para Samuel, não é fácil para mim. O pecado que é difícil para mim superar, para Samuel às vezes não é. Então, cada um tem sua característica. Entendeu? Exatamente. E tem outra coisa que a gente não pode esquecer, é o que o salmista nos lembra em Salmo 119, 111 e 112, que diz: os teus estatutos são a minha herança para sempre, são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Sim. Então a gente tem que lembrar qual é a nossa herança em Cristo, aquilo que Ele deixou para a gente. E eu tenho que guardar até quando? Eu tenho que cumprir até quando? Eu tenho que estar no processo até quando? Até o fim. Não tem explicação. Então quando a gente bota isso na mente, poxa, eu vou passar por esse processo, às vezes eu vou passar pelo mesmo processo várias vezes. Às vezes eu passei pelo primeiro processo e não lembro. Parece que não aprendeu. Não aprendeu. Aí volta tudo de Volta novo. tudo de novo e continua no processo. Então assim, a gente tem que sempre botar isso em mente. O processo é necessário para amadurecimento. Mas, por exemplo, os próprios discípulos de Jesus, os caras andou com Jesus. Os caras podiam perguntar qualquer coisa ali e errava. Você falou isso, aí eu lembro logo de Pedro. Sim. Quando ele andava com Jesus, ele parecia que ele não entendia nada. Depois você vai ver, e você, quando chega em Atos dos Apóstolos, você vai ver um Pedro totalmente diferente. E eu observo isso, que até o fato que foi Pedro comete vários vacilos feios no âmbito dos 4 evangelhos, mas o pior dele, sem dúvida, é quando ele nega Jesus. E esse é o pior e o mais explícito vacilo dele. Não. E, rapidinho, mesmo ele vacilando, mesmo ele cometendo esse baita vacilo, vem Jesus e fala: apacenta as minhas ovelhas. E depois disso, que Pedro tem uma ideia não, consegue mensurar quem era Jesus. Depois disso, mais ainda, que como a Maísa falou, Pedro vai lá e tem aquela pregação de 3.000 pessoas se convertem. Não, Jesus, você vai me pegar 3 vezes. Não, Jesus, eu? A soberba da gente é desse tamanho, parceiro. Não, eu nunca ia Eu tenho uma fazer pergunta isso. para fazer a vocês. A primeira vez ele nega. Vamos lá. Vamos trazer, eu acho que eu já fiz uma pergunta para um de vocês aqui. Vamos trazer para o dia de hoje. Se Jesus viesse pela primeira vez hoje, que posição você teria perante Jesus? Você seria quem perante Jesus? Rapaz, assim, eu já me fiz essa pergunta também. Não, mas responda de coração. Não, de coração. Eu já me fiz essa pergunta também. Porque assim, eu sou um cara cético, né? Eu sou um cara cético. E vem Jesus fazendo um cara de milagre e tudo mais, e tudo aquilo. E eu quando me fez essa pergunta, eu pensei, pô, bem, eu entendo os fariseus, porque ele fez tudo aquilo, então eu tinha essa opinião. Mas havia uma profecia. Havia uma profecia de que viria um homem da tribo de Judá, que faria tudo aquilo, que faria os milagres messiânicos, que faria tudo aquilo. Então, se eu, nascendo há 2000 anos atrás, no Oriente Médio, e judeu, e conhecedor da Torá, e eu soubesse de tudo isso, eu acreditaria. Acho. Como o Samuel Eu falou, acho, eu não sei, eu acho. como o Samuel falou, é porque
complicado porque assim, É complicado dizer, porque é muito contexto, tá ligado? também tem a questão de Samuel falando na instante. Quem tem um espírito, né? Quem tem realmente cristão e tal, ele ia perceber, de alguma forma ele ia sentir. Tanto que várias pessoas, claro que elas podiam no começo estar procurando a cura, mas tiveram fé nele. Isso se curando. Com certeza. A mulher no meio da multidão. No meio da multidão. Então assim, quantas pessoas tocam você no meio da multidão? Um bocado. Aí ela toca em Jesus e Jesus se sente E o fato de que ela não poderia estar ali, porque ela tinha um fluxo de sangue e na lei judaica, se ela tendo esse fluxo de sangue tocasse uma pessoa, ela poderia ser apedrejada. E ela entrou no meio da multidão. Um cara de pessoa tocou. Ou seja, se porventura não desse certo o plano dela de tocar em Jesus e não ser curada, ela ia morrer ali mesmo. Mas ela se jogou, ela teve uma atitude de fé tremenda a ponto de fazer isso. Ela acreditou. Então, vocês concordam comigo que o conhecimento é importante, mas para que você experimentasse mesmo, você teria que ter uma fé firmada e observar as práticas. Você citou muito bem as práticas de Jesus, porque na Bíblia as profecias vêm descrito práticas que eles fariam, são práticas que ele executaria. Teve gente que mesmo vendo as práticas não acreditaram, e não aceitaram. Você enxerga que a soberba do homem é tão grande que algumas pessoas, não estou dizendo todas, precisam de evidências muito maiores, muito claras, e às vezes a experiência tem que ser só com ele. E não é só questão de experiência, como também questão de expectativa. Porque eles tinham a expectativa que Jesus ia ser um grande líder militar. O próprio Judas. Ia tacar, batendo na cabeça de Júlio César, destituir ele, enfim. Tá ligado? Tinha uma visão limitada de Jesus, né? Gente, vocês estão entendendo que até quem andou com ele não conseguiu enxergar o poderio dele. E isso é conflitante para a gente lembrar também que a gente poderia ser até um escriba e fariseu. Sim. A gente poderia ser aquela pessoa que conhecia, que detinha o conhecimento, mas mesmo assim não aceitou. Mas a gente poderia ser um fariseu como Nicodemos. Sim. E aí o que a gente precisa observar é que, assim, como o Samuel falou, né, da questão da fé. Fé não é algo palpável. É algo que é do que vem de dentro de você. O próprio Hebreus fala, né, que a fé é algo que você não vê, mas você acredita que aconteceu, que vai acontecer e que já está tudo certo. É um outro plano. E o que Jesus veio dizer é isso: o meu reino não é esse terreno. Aí, para você entender do que esse cara está falando. Naquela época, se hoje ele é difícil, que a gente tem um conhecimento, a gente tem as ferramentas maravilhosas de conhecimento. A própria palavra diz: se você não ama seu irmão, quem você vê, você vai amar a Deus que você não vê? É um negócio meio complexo, né? Engraçado que quando pergunta a Jesus o mandamento, ele resume a Deus. Camarada, sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo. E o próprio 10 mandamentos já é um resumo. Se ele fez um resumo do resumo. Porque se a gente pegar Levíticos e destrinchar a questão de Levíticos, Sabe os 10 mandamentos. nada mais é do que você prestar atenção no seu proceder perante seu irmão e no seu proceder perante Deus. É um resumo do resumo, mas assim, é você prestar atenção de como você procede. Então tem a ver com viver e tem a ver com prática. E é tão importante isso, cara, que tipo, chega a ser profético, de observar a palavra de Deus, porque veio Jesus e falou, se resume a isso: ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, que observaram a palavra de Deus, que já viram que se resumiam nessas duas coisas. Davi ele demonstra isso, Isaías demonstrou isso, Daniel demonstrou isso, que se resumia a duas coisas. Mesmo não vindo Jesus, ainda assim a gente entendido que se resumia nessas duas coisas. Por quê? Porque ele observou a palavra de Deus. E esses personagens são interessantes, a gente conversa muito, e Gabriel já falou isso. Esses personagens mostram que não são personagens perfeitos.
perfeito só teve um. São personagens que nem eu. A gente poderia, a gente não consegue identificar, mas eu poderia ter a característica de Davi, sanguinário, um péssimo pai, ou seja, melhor não, um péssimo pai, mas assim, mas é um homem segundo o coração de Deus. O Salomão, ele pede sabedoria, recebe sabedoria e riqueza. O que ele faz com essa sabedoria toda e com essa riqueza? Desanda a própria vida, faz aliança com quem não deveria fazer aliança, começa a ter crenças e quase que vive uma vida dissoluta em relação ao cristianismo. Então, assim, em relação à palavra de Deus, que naquela época não tinha o cristianismo, em relação à palavra de Deus, preceitos de Deus, mostra pra gente que são seres humanos que nem a gente. Então, assim, são dotados de dons, mas são dotados de fraquezas. Mas o que mostra também que, assim como eles conseguiram reconhecer seu erro, reconhecer que errou, voltar às velhas práticas, a gente pode fazer também. Voltar a praticar aquilo que a gente deixou de praticar há muito tempo, ou se achar maduro o suficiente. Não, a gente pode fazer também. São pessoas normais que nem a gente. A gente serve um Deus que nos dá, né, a dádiva de se arrepender, se a gente não usa isso. Aqui o texto, né, ele fala da questão da nossa vivência diária, né, em relação à religião. A religião aqui, entendemos, a religião cristã deve determinar o padrão de vida secular de cada pessoa. O cristianismo nos ensina a viver em sociedade, a viver no século, né? A nossa convivência, né, diária. Os ensinamentos e aprendizados cristãos devem ser feitos além do domingo, né? Que o que nós já falamos aqui é o nosso caminhar, né? A todo momento. Aí é interessante essa ilustração aqui que fala sobre o seguinte: há um homem que estava trocando um pneu de um carro, tirando os novos e pondo os velhos. Perguntaram por que ele estava fazendo aquilo, e ele disse que ia vender o carro. Aí alguém perguntou: mas você não é cristão? Como pode fazer isso? E daí replicou o sujeito: minha religião nada tem a ver com os meus negócios. A religião não o impedia de continuar fazendo o que era errado. Para ele, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? E é exatamente o contrário. A nossa vida deve ser o contrário, né? É exatamente na vida que cada um ele deve mostrar o seu valor, quem você é, independente de onde você esteja, independente da situação. Quem tem que mostrar a diferença, você não é mostrar que você é melhor do que ninguém, mas você mostrar que você é uma pessoa salva, uma pessoa separada, uma pessoa remida, uma pessoa conhecida da palavra. Muitas das vezes você não precisa nem falar nada. Sim. E o grande erro está justamente nisso. Ele falou: minha religião não tem nada a ver com isso. Porque ele justamente viu o evangelho apenas como uma religião, apenas vê como uma religião como todas as outras. Não vê o evangelho como não só um estilo de vida, mas como uma prática, como a própria vida de Jesus Cristo em nós e refletindo na terra. E outra coisa, aquele que observa praticar a palavra de Deus mostra ao mundo que ele ama a Deus de tal forma que permite ser guiado por ele em todas as coisas da vida. Todas. A gente não está aqui só pregando, falando que você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Não está lhe podando. A gente está mostrando para vocês: eu amo Deus de tal forma, eu amo meu Criador de tal forma, que meu viver está baseado naquilo que Ele determinou para mim. Ele me criou, Ele sabe todas as minhas coisas. Então, eu acho que praticar, eu acho, não tenho certeza, praticar é a maior demonstração de amor que a gente tem para com Deus. É a maior demonstração de que a gente ama a Ele e todos os mandamentos dele. Billy Graham, o maior evangelista do século XIX, ele diz: prega o evangelho, se precisar, use palavras. Putz, cara. Não precisa falar nada. E a gente tem que lembrar, né, porque às vezes muitas pessoas ficam em parafuso ou pensando de muitas formas que pregar o evangelho é só falar. Eu só prego o evangelho quando eu falo. Não. A gente não tem a linguagem de entendimento só na fala. Sim. A gente tem a linguagem visual
e a linguagem de experimento, a linguagem que é experiência. Então tem muita gente se convertendo pelo proceder do outro. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um rapaz que passa pela rua e é militar, seja polícia do exército, você não precisa, ele não precisa falar nada, você sabe que esse cara é policial, ou esse cara é militar. Por quê? Porque ele se comporta, o militar, a gente tem um padrão de comportamento, não que existe padrão, mas você entende que ele é um militar pelo corte de cabelo, pelo jeito de se portar. Positivo, negativo. Então, cristiano é a mesma coisa, não pelo padrão de roupa ou corte, não, mas o padrão de comportamento, um padrão de vida, né? Tem uma passagem, né, João, no primeiro capítulo de João, aqui já no finalzinho, a partir do 47, diz assim: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. Como o senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: eu pude ver você debaixo da figueira antes que fosse encontrado por Filipe. Essa passagem é algo que, quando eu fui convidada para pregar numa determinada igreja, e era para falar sobre amizade, mas a partir de Jesus, né? A partir da ideia da convivência de Jesus, né? Naquele ambiente. Porque quando você fala em amizade na Bíblia, você vai lá para Daniel, para os amigos de Daniel e tal. Quando falou de Jesus, eu falei: meu Deus, e agora? Vamos lá. E aí eu fui buscar, né? E achei essa referência aqui. E na minha mente, e aí nós vamos para o nosso meio, né? Da juventude, o meio da juventude, os jovens, os adolescentes. E eu só consigo identificar, né? E eu busco muito falar sobre isso, da gente ter essa convivência, de sermos jovens e adolescentes como Filipe e Natanael. Filipe, porque a partir do momento que ele sabia que Jesus estava vindo, ele correu com o amigo: venha que eu quero te mostrar alguém muito importante. Sermos um amigo como Filipe, alguém que chama o amigo, que quer que o amigo esteja próximo de Jesus. E sermos como Natanael, que foi reconhecido por Jesus. Ele pergunta assim: como é que o senhor sabe quem eu sou? Eu estou te vendo, eu posso te conhecer falando com você. Obviamente que a gente sabe que Jesus existe. Antes de qualquer coisa, ele já sabia que era Natanael. Mas humanamente falando, porque Jesus era homem também, não era. Naquele momento ele se despiu, né? A palavra de Deus diz isso. Ele se despiu do seu poder, né? De ser Deus. Ele era homem, mas ele via no comportamento de Natanael, né? Então que sejamos jovens, adolescentes, homens, mulheres, né? Como Natanael, alguém que Jesus vê: eu te conheço, eu sei quem você é, sei a sua vivência. Imagina, a gente recebendo uma certificação dessa. Uma moral dessa. A moral que até jovem, se tornou outro personagem, recebeu de Deus. Sim. Chegou para essa. Imagine você Cara, chegar para Satanás e falar assim: isso é meu servo, ele é íntegro, ele é isso, ele é aquilo. E você vê que até nisso Deus autoriza. Satanás, isso é íntegro porque você tem um carro para ele. Vamos trazer para hoje. Ele tem um carro do ano, ele mora em Alphaville. Você dá tudo para ele, tá bom, toque em tudo dele. Só não toque na vida dele. E depois que Jó foi provado e aprovado, Deus deve ter chegado para Satanás e falado assim: viu o que eu falei? Que aquilo ali é verdadeiro. Porque, tipo assim, Deus ele humilha Satanás de um jeito, mano. E, tipo assim, Ele não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Ele acha que Deus ele usou e fez um testemunho incrível através do que Satanás estava tentando fazer. Ele, não, pode fazer, você não manda nada mesmo, e eu vou fazer através disso algo muito especial na vida dele. Não na vida dele, mas na vida de todo mundo agora que está vendo a história dele. Isso é louco. Para mim é um dos livros de maior sabedoria. Se você pegar o livro todo e ler por completo, você entende que Até a nossa soberba, Deus faz assim: peraí, E quando eu estava construindo o meu Você tava coração,
Ele poderia muito bem chegar assim, pô, velho, você tá enchendo o saco demais. Era pra ter deixado ter. Mas assim, eu tenho um propósito pra E você. tem um significado talvez ainda maior quando tu vê que ele foi um livro que foi escrito primeiro do que Gênesis. É o primeiro livro da. É o primeiro livro, então esse livro pode ter sido escrito na época de Abraão, na época de. Talvez até antes, não sei, não posso especular. Então, isso aumenta ainda mais o significado, porque não tinha lei, não tinha revelação que tinha através de Abraão, não tinha Jesus Cristo. Você viu o que era Jó, porque eles faziam holocaustos para ver se os filhos dele pecassem, Deus perdoasse. Antes de saber de qualquer coisa, ele já fazia. Então, ele é um ser humano na Terra diferenciado, que para ser notado por... o cara foi notado por Deus. E Pelo você próprio. quer falar, né? Não, eu ia citar outro também, que é Enoque. Sim. Porque Nem morreu, né? Você falou que. Não. Porque ele falou que era antes da lei, antes de tudo. Enoque é a mesma coisa. E muitas pessoas que querem pagar de refutador da Bíblia, da palavra de Deus, usam justamente o livro de Jó para poder criticar ou tentar refutar a moral e a integridade de Deus. Porque Deus permitiu que Satanás usasse a vida de Jó e tudo mais, sendo que Deus ele fez tudo isso com um grande propósito, e quem olha assim de longe não entende, não vê. Só vê as partes ruins. Isso, só vê uma falta de ética de Deus. E o livro de Jó mostra outra coisa. Tudo ainda continua no controle de Deus. Tudo. Até mesmo a ação demoníaca está no controle de Deus. Ele tem que pedir permissão para agir. Tudo está no controle de Deus. Só isso. Para concluir, né? Mas tá boa, se deixar, se a gente vai ficar aqui até. Sinal. Para concluir, né? Ser cristão genuíno não é fácil. A gente já falou isso aqui e não é fácil para ninguém mesmo. Requer muito sacrifício, muita renúncia. Acho que a palavra-chave é essa, é renúncia. Né? Mas, apesar de ser difícil, né? Fica muito pequeno diante do prazer e do contentamento que é servir a Deus. Porque eu estava conversando ontem, né, sobre isso, sobre como o mês da juventude, o quanto a gente, né, se empenha para que realmente Deus seja glorificado através da nossa vida, através de toda a programação. E como a gente termina o mês exausto, né? Cansado fisicamente, mas o prazer de fazer, a gente já termina o mês pensando no ano seguinte. Até você falou, eu lembrei de uma música daquela, se não me engano, Fernanda Abreu. Só quem conhece a grandeza, o perdão que recebeu, entregaria por amor todo o tesouro seu para agradar a Deus. É muito profundo, né? Sim, e só para finalizar também, voltando só rapidinho no negócio de Jó, porque o que permitiu que Jó, até sobre o conselho da esposa dele, amaldiçoou esse Deus e morre, o que permitiu que Jó suportasse tudo aquilo, porque Jó ele tinha em mente que a fé se baseia no caráter de Deus. Então, se você sabe que Deus ele é imutável, Deus ele é santo, Deus ele é bom, pode estar pensando o que for, nada vai mudar, nada foge do controle dele. Inclusive, justamente isso que você falou, ser cristão não é fácil. Quer ter um exemplo de vida difícil do que o de Jó, que perdeu um bocado perdeu as filhas no mesmo dia, perdeu o gado no mesmo dia, perdeu tudo no mesmo dia, mas ainda assim seguiu com sua fé, seguiu confiando em Deus. Então, a saúde no mesmo dia. Então, o segredo para tudo isso, a grande chave para tudo isso é saber qual é o caráter de Deus. Porque a fé se baseia no caráter de Deus. Então, onde eu posso descobrir? Como é que eu posso descobrir qual é o caráter de Deus? Que conveniente, né? Que conveniente. Tem um livro sobre ele. A gente falando sobre prática, vou deixar aqui para finalizar, João 3, 21. Que, no entanto, vive de acordo com a verdade, faz questão de vir para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Já foi. Não são feitas pela gente, não é por nossa força, a gente não tem força, não é nem pela nossa fé, porque Jesus Cristo fala que se a gente tivesse fé do tamanho de um grande mostarda, a gente pegaria um monte e botaria de um lado para o outro.
mas é por conta da palavra de Deus, é por conta da verdade de Deus, é por conta da pessoa Deus em nossa vida. Da graça que não foi graça. Nem um pouco de graça. Mas que a gente tenha sempre isso em mente. Mas quem faz isso, só quem pratica. Não é só aquele que conhece, não é só aquele que só lê para si, é só aquele que lê, ouve, pratica. É só isso. Quem ora? Eu posso orar. Ora aí, mano. Senhor, nosso Deus, querido amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos guardado, nos protegido, nos livrado de toda nossa. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos dado a oportunidade de te servir verdadeiramente, Pai, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, também pela oportunidade, Senhor, de cada vez mais conhecer a Ti, Senhor. E entrar nesse processo de santificação que a gente sabe que não é fácil, Senhor, mas a gente confia plenamente no Senhor, Pai. Confia em todos os seus direcionamentos para nossas vidas, todos os seus desígnios, Pai. Faz com tudo conforme o teu querer e tua vontade em nossas vidas, Senhor. E estamos aqui prontos, Senhor, para te servir na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos dá um restante de ano e paz na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa discussão, tá? Foi muito bom a gente participar Esse mês todo. desse mês todo. E ano que vem tem mais. Tá bom? Tchau. Ah, e as coisas que a gente leu vai estar na link da descrição. Deixa o like, por favor. Já. Tchau. Valeu.